Estúdio CBN. Apresentação: Henrique Bueno. Hoje, 1º de dezembro, é celebrado o Dia Mundial de Combate à AIDS. Depois de um período difícil, onde a doença era praticamente uma sentença de morte, a ciência e a tecnologia avançaram, permitindo que os portadores do vírus HIV tenham uma vida saudável. Vamos conhecer um pouco mais sobre o avanço na prevenção e no tratamento da doença. Nós estamos em contato neste momento com o infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Dr. João Prates. Dr. João, uma boa tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio CBN. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, nossos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui nesse dia especial. Primeiramente, doutor, hoje é celebrado o Dia Mundial de Combate à AIDS, né? Qual que é a importância e a relevância dessa data? A gente sempre tem que lembrar de uma doença que nos anos 80 foi uma doença terrível, fatal, que trazia prejuízo para a vida das pessoas, e acho que o mais importante de ter essa data anualmente é a gente lembrar do progresso que foi realizado e do progresso que ainda tem para ser feito, e celebrar assim as grandes caminhadas, os grandes passos que nós demos, né, com o desenvolvimento de novas drogas, de tratamentos, e pensar e lembrar, né, e focar agora nos próximos passos da cura e tudo mais. Mas é impressionante celebrar como mudou o panorama do HIV e da AIDS, das pessoas vivendo com HIV e AIDS nesses anos todos, né, dos anos 80 para cá. Então é para a gente lembrar de coisas boas que nós conquistamos e dos próximos passos que estão por vir. Doutor, muito se pensava, né, que com a chegada aqui do século XXI, né, a cura da AIDS fosse ser uma realidade num período mais curto de tempo. A gente ainda não chegou lá, mas estamos caminhando para isso? A gente tem pouquíssimos casos de cura na história, né? A gente teve 2 casos aí, um caso que é o famoso, é o paciente de Berlim, ele é conhecido, é um paciente que tinha HIV e teve um linfoma e um transplante de medula óssea muito específico, numa situação super complexa, ela levou à cura, né? E temos alguns outros casos de potenciais curas que ainda estão em investigação por coisas parecidas. Mas o transplante é uma coisa muito complicada, não é para todo mundo, e as medulas têm que ser muito específicas para isso acontecer, então realmente é um caso único. Mas existem muitas pesquisas hoje com cura, com tentativas de remover o HIV dos santuários, com medicações novas e tudo mais. Então, é que o vírus é muito complicado. Ele tem várias formas de escapar do sistema imunológico e a gente ainda não conseguiu chegar nisso. Porém, o controle da doença, então quem pega HIV hoje e faz um tratamento adequado, o controle da doença é muito bom. E a qualidade de vida, a expectativa de vida das pessoas que vivem com HIV/AIDS é absolutamente normal, eles conseguem viver muito bem, né, e se cuidando. Às vezes a gente brinca até que é mais simples do que uma hipertensão, do que um diabetes, né, se você cuidar bem, desde que você se previna, faça os tratamentos adequadamente, frequente o médico, às vezes você toma menos remédios do que uma pessoa que tem uma doença do coração, por exemplo, tem menos efeitos colaterais do que muitos medicamentos utilizados aí no tratamento da pressão e outras coisas mais, e a pessoa vive muito bem. Então a gente não chegou na cura ainda, existem grandes progressos nessa direção, mas a gente chegou num controle muito bom da doença e cada vez é mais fácil de tomar os medicamentos. Antigamente, medicamentos que eram 3, 4 vezes ao dia, 12 comprimidos, uma coisa complicada. Hoje nós temos agora, mais recentemente, aprovação até do comprimido único, claro, para casos selecionados, ou de tratamentos com 1, 2 comprimidos por dia, uma vez por dia, que tem uma eficácia muito grande. Então, a gente não chegou na cura, mas os avanços para quem vive são sensacionais. Doutor, a AIDS hoje ela pode ser considerada uma doença crônica, aquela doença que o paciente não tem a cura, mas que ele possa conviver normalmente a vida inteira dele? Isso, os conceitos são importantes, então, só para a gente simplificar, né? Então, HIV é o vírus que causa infecção, então você pode viver com HIV. A AIDS é quando já houve uma disfunção imunológica, quer dizer, você perdeu muita imunidade por causa do vírus e apareceram sintomas ou as células de defesa estão muito baixas, umas células específicas, a gente chama de AIDS. Então, HIV é o vírus, AIDS é a doença, né? Então você pode, e a maioria das pessoas vive com HIV, né, convive com a existência do vírus e sem desenvolver a AIDS muitas vezes, então sem ficar doente o suficiente, porque a gente consegue diagnosticar mais cedo e os medicamentos são muito eficazes. E quem diagnostica AIDS, você já está muito doente quando descobre o HIV, né, já está com a imunodeficiência, já está com a defesa muito baixa, existe com o tratamento uma melhora dessa imunidade, as pessoas conseguem voltar assim a se recuperar
parar de ter infecções, né, que é a AIDS é a grande causadora de várias infecções, a gente chama de oportunistas, e aí melhora o sistema imunológico, melhora a qualidade de vida, e você consegue sim viver muito bem com HIV, com alguns detalhes assim, super importantes. Então, as pessoas que estão bem tratadas, que a gente chama de carga viral detectável, ou seja, você dosa o vírus no sangue e você não encontra, né? A pessoa continua doente, mas a quantidade de vírus está bem mais baixa porque o tratamento é eficaz. Essas pessoas até mesmo deixam de transmitir a doença e passam a ser pessoas aí que, até na questão da fertilidade, de ter filhos e tudo mais, sem o filho ter a doença. Quer dizer, você consegue ter grandes avanços e viver muito, muito bem, conviver com a doença como se fosse exatamente uma doença crônica, uma hipertensão, um diabetes, claro que com os devidos cuidados, mas é exatamente isso, virou uma doença crônica, né? As pessoas que vivem com HIV têm uma doença crônica, que vão tratar o resto da vida e podem ter um controle muito bom e uma vida muito boa com isso. Doutora, a gente conhece muito bem, né, muito bem difundido aqui no Brasil, principalmente, né, os métodos de prevenção da doença, né? Mesmo tendo todo esse tipo de conhecimento, né, a infecção ela continua avançando, né? A gente vê aí os números mostram que isso de fato a doença ainda continua se espalhando, né? O que falta para a gente criar esse tipo de conscientização, né, para a gente poder barrar ali, né, a contaminação ali? Então, além do preservativo e dessas questões básicas, né, alguns avanços foram feitos nessa área. Então, hoje a gente já tem o que chama de PrEP, que chama de profilaxia pré-exposição, ou seja, você toma um medicamento para o HIV antes de ficar doente, para evitar que você pegue a doença. Isso é uma ferramenta muito boa para algumas populações selecionadas, algumas pessoas de alto risco, expostas, enfim, que você pode evitar que elas peguem a doença. Mas tem um lado, é o que eu estava falando, né? Uma preocupação muito grande hoje são as populações mais jovens. Tem um estudo de 2018, se não me engano, aqui no Brasil, que dos homens homossexuais jovens, né? 1 a cada 4 em São Paulo tem HIV. É um número enorme. E eu acho que muito disso também vem com essa questão de assim, o tratamento é muito bom, é muito tranquilo, não estou preocupado, não tenho mais medo, né? Do HIV. Então, eu acho que são vários trabalhos. A gente tem que trabalhar, que as pessoas conheçam, saibam que existe. Primeiro, prevenção, caso você se exponha, então você teve uma relação desprotegida, de risco, você pode procurar assistência médica para tomar os comprimidos depois da relação e se proteger. A gente chama isso de profilaxia após a exposição. Isso é uma forma. Existe para pessoas que estão expostas, para pessoas de risco aumentado, elas podem receber a profilaxia pré-exposição, então você pode tomar o medicamento antes de se expor, e isso pode ser muito eficaz. As pessoas que têm a doença, quando estão bem tratadas, elas, depois de 6 meses com a carga viral indetectável, elas param de transmitir. Então isso é importante que se saiba também, que é possível que você evite a cadeia de transmissão. Então todo mundo que tem HIV deve ser tratado para que não transmita a doença. E tem sim que ter esse conhecimento de que, apesar da doença ser muito controlável, muito bem tratável, né, muito tratável, a gente tem muita gente que tem a doença e não sabe, então há que se procurar o diagnóstico. É importante que você vá fazer um teste, é muito fácil, só ir aqui em São Paulo, CRT, mas se você está nos ouvindo, em qualquer município você vai ter unidades de referência para tratamento de HIV, AIDS e outras DSTs no seu município. Você pode ir lá e fazer um teste gratuitamente, a qualquer hora, sigiloso e tudo mais. Então, você tem que procurar o diagnóstico, tem que tratar todo mundo para que a doença não deixe de ser transmitida. E todo mundo tem que entender que, apesar de ser uma coisa que é absolutamente controlável, existe sim um problema. Primeiro, você pode ficar doente e não saber, então você não sabe que tem doença, você pode aparecer já tarde, na forma AIDS mesmo, né, quando já tem a imunodeficiência, sim, ser internado com uma infecção, uma complicação grave, né? E você tem que lidar sim com o problema, é claro, né? Não é que é moleza, as coisas melhoram muito, mas você tem problema sim de ter o HIV por muito tempo e de tratar o HIV por muito tempo. Existem questões como relacionadas ao envelhecimento, questões relacionadas à saúde dos ossos, questões relacionadas à saúde dos rins, questões relacionadas à sua própria imunidade ao longo do tempo, riscos aí diversos. Então não é molezinha, não é que o problema é zero, e tem que se preocupar com ela sim. Então tem que juntar tudo isso: profilaxia pré, profilaxia pós, camisinha, né, preservativo, ter práticas de educação. A gente tem que entender que tem que tratar todo mundo, diagnosticar todo mundo, e que as pessoas têm que entender que, apesar de ser muito tratável, a doença é sim um problema ainda.
Doutor, acho que é muito importante a gente reforçar sobre a necessidade de quem está em dúvida fazer o exame, porque a AIDS ela é uma doença que demora a se manifestar e quando se manifesta, geralmente já é numa situação mais grave, né? Exatamente. Então, eu diria para você que as pessoas que estão pior hoje, né, que a gente encontra no nosso cotidiano, no cuidado médico habitual, a maioria das pessoas descobre o HIV sem sintomas, vai para o consultório e vai se tratar e nunca vai ter sintomas de AIDS, nunca vai chegar nessa questão de perder tanta defesa, né? Mas, infelizmente, quem que é internado no hospital hoje com AIDS, a maior parte das vezes, são as pessoas que ou sabem que tem e abandonam o tratamento, mas tem muitos casos de pessoas que não sabiam que tinha doença, o tempo foi passando, elas tiveram alguns sintomas ali que não valorizaram, tiveram emagrecimentos inesperados, sem fazer dieta, tiveram algumas coisas estranhas e aí não fizeram, não investigaram, não foram atrás de diagnóstico, não se foram muito bem. E aí internam com uma infecção grave, com infecções que potencialmente causam sequelas e que vão prejudicar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, se existe a dúvida, se você tem dúvida que você possa ter HIV, faça o teste, porque muito provavelmente você vai evitar uma coisa muito séria. Se você se diagnostica cedo e começa a se tratar, você não desenvolve a AIDS, você não vai ter uma infecção grave, você não vai ter prejuízo da sua qualidade de vida, das suas capacidades físicas e mentais, enfim, você não vai ter problemas mais graves por causa da doença. Se você deixar para lá, você pode pegar complicações graves que inclusive podem te trazer grandes prejuízos para a sua vida depois do tratamento dessas infecções. Então é importante sim, vai atrás do diagnóstico, diagnosticar sem sintoma nenhum é bem melhor, o prognóstico é muito melhor. Perfeito. Doutor João Prates, infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo, a gente agradece os seus esclarecimentos aqui, essa mensagem importante que foi passada aqui aos nossos ouvintes, nesse dia que também é muito importante, né, onde se celebra o Dia Mundial de Combate à AIDS. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos os ouvintes. Um abraço.